O Império Barut. Parte 2. O Imperador Sangrento, Jerkniv Unifarlord Elnix agarrava sua própria cabeça. Isso não era uma mania nova. Ele já fazia isso há algum tempo. No passado, ele havia expurgado todos os tipos de nobres, escutado traições que poderiam abalar o império e aprendeu sobre a deterioração das relações com os países vizinhos. Durante tudo isso, esse homem não entrou em pânico nem caiu em confusão. Entretanto, em face de um problema insolúvel, até mesmo este homem não podia fazer nada além de amargamente agarrar a própria cabeça. Seu desgraçado! Morra! Morra e apodreça! A magia poderia amaldiçoar alguém até a morte, mas Jerkniv não tinha esse tipo de poder. Portanto, ele estava simplesmente xingando ao Léo. Se realmente pudesse matar aquele homem odioso que tinha causado tal devastação em sua mente e em sua úlcera nervosa nos últimos meses, ele alegremente procuraria tais técnicas. Não, espere. Seria melhor dizer a ele para viver, não? Ou talvez ser destruído seria mais apropriado? Eu ouvi falar de alguns sacerdotes destruindo mortos-vivos com poder sagrado. Ele estava até pensando em coisas sem sentido. O estômago de Jerkniv doía e os fios do cabelo caído adornavam seu travesseiro todas as manhãs. O culpado, o homem responsável por tudo isso era o rei feiticeiro, Ainzou Algon. Não houve solução satisfatória para os problemas apresentados pelo rei feiticeiro. O primeiro problema dizia respeito às baixas entre os cavaleiros imperiais na Batalha das Planícies Katzi. Houve apenas 143 mortes. Um número trivial, para um confronto direto com o inimigo. Porém, as perdas na planície Katzi foram inteiramente auto-infligidas. Além disso, 3.788 pessoas manifestaram o desejo de deixar o corpo de cavaleiros quando retornaram à capital imperial. Em outras palavras, mais de 6% dos 60 mil homens do corpo de cavaleiros imperiais perderam a coragem. E então, havia milhares de pessoas que se queixavam de desconforto e terrores noturnos. Segundo os relatórios, havia pelo menos 200 pessoas mentalmente instáveis. Cavaleiros eram guerreiros profissionais, e treinar até mesmo um deles implicava gastos consideráveis. Nem era apenas uma questão de dinheiro. O tempo de treinamento também seria essencial. Não se pode simplesmente pegar alguém nas ruas e dizer: a partir de amanhã, você será um cavaleiro. O Império precisaria gastar muito para preencher o déficit no número de cavaleiros. Mas onde conseguiria os fundos para essas despesas? Neste momento crítico, era muito arriscado eliminar os nobres e aproveitar seus ativos para compensar a quantia necessária. A razão para isso foi por causa do segundo problema, saber das petições que os próprios cavaleiros imperiais haviam submetido a Jerkniv. O corpo de cavaleiros foi autorizado a fazer propostas ao imperador Jerkniv. Isso porque havia algumas coisas que só os veteranos já calejados pela guerra podiam entender. Isso também reduziria os conflitos entre oficiais militares e oficiais burocráticos. Ao mesmo tempo, foi também para dar a impressão de que Jerkniv, que tinha interesse belicoso, gostava especialmente do corpo de cavaleiros. É claro que não se pode esperar que tais propostas sejam sempre positivas, mas as petições recentes foram realmente duras. Essas petições, dos altos escalões da estrutura de comando do corpo de cavaleiros, expressavam seu desejo de evitar a guerra com o reino feiticeiro. Jerkniv poderia entender esse tipo de coisa, mesmo que eles não mencionassem. Qualquer um que ousasse enfrentar o reino feiticeiro em combate aberto estaria muito além de um mero tolo. Seria considerado o rei dos loucos. Afinal, foi uma nação que poderia abater 200 mil soldados inimigos com uma única magia. Não havia como Jerkniv conseguir uma vitória contra tal inimigo. Mesmo assim, a razão pela qual o corpo de cavaleiros havia feito tal petição, foi porque eles perderam a fé em Jerkniv. Antes da batalha nas planícies Katzi, Jerkniv havia proposto ao rei feiticeiro: espero que use sua magia mais forte. Os altos escalões do corpo de cavaleiros sabiam disso e culpavam Jerkniv por aquela cena dantesca. Em outras palavras, eles o estavam usando como bode expiatório. Quando Jerkniv soube do acontecido, ele ficou furioso e frustrado ao extremo.
Se tivesse ciência de que tal magia existia, ele nunca teria dito tal coisa. Além disso, a razão pela qual Jerkniv pediu que o maldito rei feiticeiro usasse a magia mais forte, fora para verificar quão poderosa era a extensão de seu poder. Originalmente, deveria ter sido o contrário. Obrigado por nos dar uma noção do poder do rei feiticeiro. Agora sabemos melhor a situação e não vamos agir de forma imprudente em torno dele, deveriam ter dito, expressando sua gratidão. Afinal, se as coisas tivessem corrido mal, essa magia poderia ter sido desencadeada em uma cidade. No entanto, o corpo de cavaleiros não via as coisas assim. Isso porque sentiram que Jerkniv, o imperador esplêndido que eles acreditavam, tinha pedido pelo uso daquela magia, sabendo muito bem das consequências. Assim, muitos agora o olhavam com desconfiança. Esta foi a primeira vez que Jerkniv ficou extremamente aborrecido com sua própria reputação. Todavia, chorar e reclamar não melhoraria as coisas. Se alguém pudesse fazer algo em seu lugar, Jerkniv alegremente choraria, gritaria e descansaria até que suas dores de estômago fossem embora. Mas infelizmente, ninguém poderia fazer o trabalho de Jerkniv em seu lugar, então ele tinha que lidar com isso sozinho. Maldito seja o rei feiticeiro! É tudo culpa sua. Ele pressionou contra a dor que irradiava de seu estômago. Não, Jerkniv parou para pensar em algo. Isso não foi culpa do rei feiticeiro. Esta foi a conspiração do rei feiticeiro. Era muito possível que o estado atual do império pudesse ter sido orquestrado por ele. Quando ele se acalmou e considerou, a possibilidade disso era muito alta. Jerkniv pegou uma chave e abriu uma gaveta. Ele retirou uma garrafa de dentro. Então, ele pressionou o anel de prata que usava na mão esquerda contra ela. O anel de unicórnio, um item capaz de detectar venenos e aumentar a resistência a veneno e doenças, também era capaz de curar feridas uma vez por dia. Depois de confirmar que o líquido estava imaculado, ele o engoliu de uma vez. Jerkniv colocou a garrafa em sua mesa e franziu a testa. Ele tomou um gole da água de uma garrafa sobre a mesa, para lavar o gosto agora familiar e adstringente que se espalhava pela boca. Depois disso, Jerkniv pressionou a área ao redor de sua barriga novamente. Foi apenas um efeito placebo ou sua úlcera foi realmente curada? Embora não houvesse como ter certeza, pelo menos as dores no estômago haviam diminuído por hora. Depois do suspiro anormalmente pesado, como se tarefas pesadas o esperassem, ele continuou seu trabalho. Primeiro, ele precisava dar conta daquela pilha acumulada de documentos. Uma batida silenciosa soou pelo recinto, como se estivesse esperando o momento certo. O homem que entrou foi um escriba. Todos os escribas escolhidos a dedo por Jerkniv eram excelentes trabalhadores. Porém, este homem era facilmente igual a Lone. Aliás, não havia mulheres entre os escribas. A única mulher que Jerkniv confiava para lidar com esse tipo de trabalho era uma de suas concubinas. Vossa Majestade. Jerkniv acenou para interromper uma saudação que demoraria muito tempo. Não há necessidade disso, poupe-me das saudações. Não desperdice tempo e vá direto ao assunto. Sim, Vossa Majestade Imperial. Os comerciantes daquela nação finalmente nos responderam. Eles parecem ter um bom estoque, e visitarão a capital imperial em breve. Espero que não demorem. Jerkniv sorriu, essa foi a melhor notícia que ouvira nas últimas semanas. A nação em questão era a teocracia Slane, desnecessário dizer que os comerciantes em questão eram emissários deles. Mesmo esta sala sendo protegida contra a espionagem, depois de testemunhar o poder do rei feiticeiro, ele passou a acreditar que todas essas contramedidas eram pouco mais do que perda de tempo. Ultimamente ele chegara a sentir que alguém o estava espionando. Ainda assim, não importou quantas pessoas ele enviou para investigar, ninguém encontrou observadores. A única conclusão que eles conseguiram foi que isso era uma paranoia por parte de Jerkniv. Claro, seus nervos tinham sido duramente desgastados, então realmente pode ser o caso. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação esquisita que vinha de ser observado. No passado, ele poderia ter deixado Fluder estabelecer medidas anti-espionagem, mas ele não podia fazer isso agora. Até onde sabia, Fluder já poderia tê-lo traído.
Assim sendo, Jerkniv tinha que operar sob a suposição de que espiões já haviam se infiltrado na capital imperial. Portanto, todas as políticas referentes a assuntos importantes precisavam de suas próprias palavras de código. Claro, houve alguns pequenos problemas que surgiram em um resultado, mas ainda era melhor do que deixar a aliança contra a Inz ou Algon ser exposta. Então, quando será? Acredito que chegarão nos próximos dias. Normalmente, ele os convidaria abertamente para a capital imperial, mas isso seria óbvio demais. É melhor encontrá-los fingindo ser obra do acaso. Mas que tipo de lugar evitaria suspeitas? As opções eram poucas, mas mesmo em uma situação dessas, ele não podia desistir como se fosse algo trivial. Lançar aquela magia de extrema crueldade estava essencialmente dizendo a Jerkniv: eu sou um morto-vivo, então matar os vivos é apenas natural. Ele não poderia ignorar uma criatura dessas. Era dever do imperador do Império Barut melhorar as chances de vitória, mesmo que fosse apenas um pouco. Para alcançar esse objetivo, uma das medidas que ele tomou foi forjar uma aliança secreta com a teocracia Slane. A teocracia era um país com uma história mais longa que o Império, e também contava com a magia divina como um dos pilares de sua nação. Não havia dúvida de que era a melhor nação que se poderia apelar para maneiras de lidar com os mortos-vivos. Contudo, seria muito ruim se o reino feiticeiro soubesse de seu contato com a teocracia. O Império era agora um aliado do reino feiticeiro e um dos que ajudaram a garantir sua soberania. A razão pela qual o Império fez isso foi para entender a força e organização do reino feiticeiro, bem como funcionava seu núcleo. Se fosse descoberto que estavam trabalhando contra o reino feiticeiro, o Império seria, sem dúvida, o primeiro tiro ao alvo do rei feiticeiro. Permissão para falar, Vossa Majestade Imperial. Jerkniv levantou o queixo, indicando que o homem deveria continuar. O ato de abrir margem para hostilidades com o reino feiticeiro não é um curso de ação muito tolo? Jerkniv olhou para o escriba pensando. Até você, Enquanto o observava, ele jogou uma caixa de pergaminho em uma lata de lixo designada para tal. Não esmague meu coração, é só o que peço. Mas, o que sugere que façamos? Bem, Jerkniv sorriu ao ver o escriba engolir em seco. Relaxe. Eu não vou lhe censurar por nada que disser. Anda logo, fale o que pensa. Imediatamente. E peço desculpas antecipadamente por qualquer ofensa que eu possa causar. Com uma tosse, o secretário compartilhou seus pensamentos. Acredito que devemos continuar fortalecendo nosso vínculo de aliança, e se o reino feiticeiro tiver algum pedido, devemos ceder a eles. O rosto do escriba ainda estava pálido apesar do salvaguardado concedido por Jerkniv. Dentro de seu coração, aquela declaração traidora guerreou com o medo de que sua própria vida pudesse se extinguir. Jerkniv mais uma vez sorriu amargamente. Você tem razão. Por saber a personalidade deste homem, ele sentiu que sua reação havia sido bastante cômica. Jerkniv sorriu de um jeito diferente e continuou falando. Ao meu ver, o que você disse é correto. Na sua posição, eu poderia muito bem fazer a mesma proposta. Ou melhor, seria estranho se alguém que eu nomeasse como escriba não sugerisse isso. Em outras palavras, o reino feiticeiro era poderoso demais. Embora pudessem apenas julgar do ponto de vista militar, estava claro que o reino feiticeiro estava em um nível que sequer poderiam compreender. O poder pessoal do rei feiticeiro, apenas a Inz ou Algon, já consistia em uma catástrofe ambulante. Depois havia o exército dos mortos que ele havia trazido para o campo de batalha, cada um dos quais havia rumores de ser capaz de rivalizar com uma nação por si mesmos. Estavam em mundos completamente diferentes. Quando pensaram a respeito, a própria tentativa de tentar compreendê-lo era risível. Embora eu ache que seja a melhor escolha, isso significa que não devemos nos preparar para tomar alguma outra ação? Por exemplo, se o rei feiticeiro pretende destruir o reino, acha que se ajoelhar para ele será suficiente para sermos poupados? Ele ainda não ouvira falar de nenhum massacre em Irrantel. Será que os mortos não vagavam por lá? Depois de tentar reunir algumas informações, ele descobriu que os mortos-vivos ocupavam abertamente a cidade,
transformando Irrantel em uma cidade demoníaca. Talvez desde o princípio ele pretendesse governar os moradores da área sem abatê-los, mas concluir isso seria passar a carroça na frente dos bois. Afinal de contas, havia a notícia de como ele subjugou o ilustre aventureiro Adamantite, Momon. Apenas por isso, era perigoso pensar que as tenras misericórdias do rei feiticeiro se estenderiam ao império. Está coberto de razão. Parece que eu estava tão intimidado pelo poder esmagador do rei feiticeiro que nem pude chegar a uma conclusão básica. Minhas mais profundas desculpas. Não precisa se desculpar. Afinal, o pensamento veio à mente baseado no passado, voltando àquele assunto, onde os comerciantes daquele país vão ficar? Parece que se hospedarão no maior do segundo dos quatro. O segundo dos quatro se referia a um santuário do Deus do Fogo. A palavra maior não era código, então provavelmente se referia ao maior santuário do reino, o templo central. Deste ponto em diante, Jerkniv começou a conversar despreocupadamente sobre questões aleatórias, com algumas mentiras espalhadas em meio à conversa. Às vezes, ele costumava inventar coisas. Mesmo que alguém ouvisse, investigar a verdade dessas palavras seria um processo tedioso. Por enquanto, ele deveria continuar esse trabalho de esforço cerebral. E, enquanto pensava, ele percebeu que estavam conversando há vários minutos. Por fim, Jerkniv decidiu chegar ao assunto principal. Como está sua família? Ainda estão bem? Sim. Estão muito bem. É mesmo? Muito bom. Ter boa saúde é o mais importante. Eu não vou mentir. A verdade é que meu corpo tem estado muito mal ultimamente. A medicina é só paliativa. Acha que eu deveria trazer um sacerdote? Parece que os templos não estão muito felizes com as ações recentes de Vossa Majestade Imperial. A aplicação de muita pressão pode resultar em retrocesso. Por que não os visita pessoalmente, Vossa Majestade Imperial? Que ideia maravilhosa! Os templos lutaram contra os mortos-vivos. Assim, para os sacerdotes, a fundação de um país vizinho que era governado por um poderoso morto-vivo era algo sobre o qual eles estavam muito cautelosos. Assim, eles enviaram muitos pedidos para se encontrarem com Jerkniv. Por sua vez, Jerkniv recusou todos. Jerkniv estava em uma situação onde aceitaria qualquer ajuda que pudesse obter, mas ele tinha suas razões para não aceitar. Uma delas era porque ele não confiava na capacidade deles em afastar espiões. A outra era porque Jerkniv temia que, se lhes dissesse as coisas que sabia, ele poderia perder o controle da situação. Se ambos os lados chegassem a um acordo, e os sacerdotes decidissem declarar guerra ao poderoso rei feiticeiro simplesmente porque ele é um morto-vivo, as consequências seriam devastadoras. O que resultaria no Império se envolvendo em um conflito suicida. Em resumo, Jerkniv temia que, uma vez que fizesse contato com os templos, o rei feiticeiro assumiria que o Império era hostil à sua presença. Jerkniv suspirou profundamente. Embora preferisse acreditar que esperariam pelo momento certo, parecia que nem mesmo esse ponto crucial entendiam. Porém, um grupo diplomático da teocracia havia vindo secretamente à capital imperial. E isso poderia virar a maré a seu favor, pois talvez a teocracia fizesse contato com os templos e organizasse as coisas. Terei um tempo livre nos próximos dias, vou aproveitar para visitá-los e deixá-los examinarem meu corpo. Uma decisão sábia como sempre. Então, farei os preparativos para o Senhor. Obrigado. Então, o que faremos em relação à arena? Lembro-me de que havia uma partida de exibição marcada para breve. Isso ainda está de pé? Não me pare só porque estamos falando de exames de saúde. Se algum de vocês quiser assistir à luta comigo, podem se juntar a mim na sala VIP. Os olhos do escrivão se arregalaram e brilharam enquanto tentava adivinhar o verdadeiro significado daquela afirmação. Sim, isso mesmo. Você está certo em suspeitar de mim. Vamos, veja o que eu realmente quero dizer. Jerkniv queria evitar encontrar os emissários da teocracia nos templos. Os templos continham conhecimento sobre cura e vários outros tipos de sabedoria.
Se eles fossem escolhidos como alvos para um ataque preventivo, muitas coisas seriam perdidas. Seria demasiadamente ruim em um momento como esse, onde o conhecimento acumulado era mais importante do que qualquer outra coisa. A arena ainda está com o espetáculo marcado. Mas pensei que o senhor estava programado para visitar os feridos de guerra no hospital neste dia também, correto? Jerkniv não recebeu essa notícia, então provavelmente foi um blefe. Em outras palavras, ele sugeriu a Jerkniv que o hospital poderia ser um local melhor do que a arena. Jerkniv escolhera a arena porque ouvira dizer que muitas vezes sacerdotes eram contratados para curar os feridos. Com isso em mente, ele estava pensando em trazer os emissários da teocracia Slane sob o disfarce de tais sacerdotes. Remarque a visita ao hospital para depois. Vamos seguir o cronograma que acordamos anteriormente. Com isso, toda a informação sobre os mercadores fora dispersada no meio da conversa. Se houvesse algum bisbilhoteiro, será que entenderiam algo? O que eles poderiam aprender com a frase segundo dos 4? Por mais diabólico que fosse o intelecto do rei feiticeiro, ele não poderia fazer planos sem qualquer informação para trabalhar. Além disso, nem todos os subordinados do rei feiticeiro poderiam ser tão inteligentes quanto ele. Afinal, quanto mais espiões houvesse, maiores as chances de serem expostos. Como nenhuma informação sobre esses espiões havia sido encontrada, provavelmente não havia muitos espiões. Ou melhor, ele esperava que fosse o caso. A magia suprema do rei feiticeiro assombrava sua mente. Parte dele constantemente pensava: já que são os servos do rei feiticeiro, eles devem ser excepcionais também. Na verdade, ele tinha visto muitos seres incrivelmente poderosos dispostos diante do trono, o que implicava que esses espiões poderiam ser do mesmo calibre que eles. Se realmente for isso, então não temos nenhuma chance. Se jurar vassalagem a ele resolverá as coisas, então não seria melhor fazer isso de uma vez? Jerkniv tinha acabado de beber uma poção de cura, mas no momento sentiu uma pontada de dor em seu estômago novamente.